Aparições rápidas, dezenas de gados abatidos, ataques a pessoas e uma inteligência nunca antes vista. Um animal dotado de um faro capaz de identificar os tipos de armas que seus perseguidores portavam e com uma capacidade de raciocínio quase que humana. E se eu te contasse que um lobo cinzento pode se tornar um verdadeiro pesadelo vivo quando usa o seu intelecto para amedrontar seus opositores? Você acreditaria? A verdade é que alguns animais se destacam em meio aos humanos por uma simples característica: a sua crueldade. Esse é o Ordinário, e hoje você irá conhecer a história do lendário fantasma cinza, o Lobo de Montana. E se você acha que já viu de tudo sobre histórias envolvendo animais, saiba que as habilidades desse lobo irão sim te surpreender. Por isso, já clica logo no botão do like, é de graça, apenas um clique e ainda ajuda muito o nosso trabalho. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Clique no like e vamos nessa! O estado de Montana é famoso por sua alta população de lobos cinzentos. A região fica na divisa com o Canadá e por isso o trânsito desses animais é muito comum por lá. O abate de lobos cinzentos é proibido por lei desde 1930 e atualmente os lobos têm se tornado um problema real. A capacidade de adaptação a diferentes terrenos e climas que os lobos cinzentos possuem, somados à sua inteligência e à proibição da caça, tem feito que seus números sejam altos no estado de Montana, e com isso, herbívoros como alces e veados têm desaparecido drasticamente. Hoje, os lobos não possuem mais medo dos humanos e em 2005, um estudante canadense que estava morando no estado de Montana teve sua vida ceifada por uma matilha de lobos cinzentos enquanto fazia uma trilha em um local comum para acampamentos. Mas não é de agora que lobos cinzentos têm aterrorizado o estado de Montana. Isso começou há mais de um século atrás. 1915, Condado de Judith Basin, Montana, Estados Unidos. Em um cenário onde paisagens secas e lindas montanhas se misturam, uma história aterrorizante marcou a população do Condado de Judith Basin, no estado de Montana. Era fim de tarde de um dia de outono e o fazendeiro local Ian Neal estava colocando suas cabras para dentro do curral. Ao contá-las, percebeu que faltavam duas. Foi aí que ele se atentou para o fato de que seus cachorros não paravam de latir já há alguns minutos. Guiado pelo som dos latidos, Neal caminhou alguns metros e se deparou com um lobo branco enorme, se alimentando de duas cabras, enquanto seus dois cachorros assistiam tudo sem se aproximar, apenas latiam. Ao ver o homem, o lobo fugiu, entrando na mata e desaparecendo feito fumaça. Neal ficou perplexo. Era início do outono e geralmente nessa época do ano os lobos não se aproximavam das fazendas, pois tinham muitas presas em seu habitat. Era costume na região, no final do outono, quando não demoraria muito para nevar nas altas montanhas, os fazendeiros colocarem armadilhas para lobos e as deixarem até o final do inverno. Pois quando a montanha começava a ficar branca de neve, os lobos desciam em busca de presas. Com as armadilhas e um espaço de pastagem limitado nessa época do ano, os rebanhos ficavam protegidos. Um lobo no início do outono, tão próximo assim da fazenda, era de chocar qualquer um. Mas um lobo do tamanho que Neal presenciou era ainda mais inacreditável. O fazendeiro avisou os demais criadores de gados, e alguns deles nem acreditaram nele, pois quando Neal se referiu ao lobo, ele disse: "Ele é do tamanho de um bezerro", informação ao qual mais tarde se confirmaria. Os dias passaram e mais um ataque aconteceu. Na fazenda vizinha, cabras e ovelhas foram atacadas durante a noite. Dessa vez, ninguém viu o invasor.
mas ligaram o acontecido com a história que Neil tinha contado dias antes. Não dava mais para esperar o final do outono para colocar as armadilhas. Nesse ano, os fazendeiros se adiantaram, mas elas não eram capazes de intimidar o enorme lobo. Dia após dia, ovelhas e cabras eram abatidas durante a noite. Nenhuma armadilha era desarmada, como se o lobo se transportasse como fumaça. Uma segunda testemunha viu o invasor noturno e realmente se tratava de um grande lobo. Um outro fazendeiro que tinha o costume de caçar gansos estava em sua última caçada do ano antes do inverno chegar e os gansos migrarem. Era bem cedo, no início da manhã. Ele e seu cachorro andavam à procura dos gansos, mas o que encontraram foi um caçador mais forte do que eles, o lobo. O lobo saiu do meio da floresta pulando sobre o cachorro e cravando seus dentes no pescoço do cão. O homem ficou com medo de atirar e ferir seu companheiro de caça, mas desferiu golpes no lobo com a parte de trás da sua espingarda. O lobo soltou o cachorro e pulou bem no rosto do homem, mordendo seu nariz e o ferindo gravemente. Assim como um fantasma, o lobo desapareceu. O homem conseguiu retornar para casa, mas seu cachorro perdeu muito sangue e sua vida se esvaiu antes que eles pudessem chegar à civilização. O caçador de gansos descreveu o lobo exatamente da mesma forma que o fazendeiro Neil, grande como um bezerro, que aparecia e desaparecia como fumaça. Os anos se passaram e todo outono e inverno, o lobo de cor branca, que foi apelidado de fantasma cinza de Montana, fazendo menção à fumaça que aparece e desaparece rapidamente, dava as caras naquela região, abatendo o gado e atacando humanos que se colocavam em seu caminho. Nenhuma vítima fatal humana foi feita, mas estima-se que pelo menos 4 homens tenham sido feridos pelo lobo. O gado sofreu por muitos anos. Eram dezenas de cabras e ovelhas que o lobo abatia, sem se deixar capturar por nenhuma armadilha. Todos os anos, os fazendeiros da região esperavam o lobo descer as montanhas no outono e organizavam uma caça a ele, que na época era permitida. Mas a astúcia desse animal começou a deixá-los com medo. As armadilhas espalhadas em meio à mata não eram desarmadas. Os homens colocavam presas vivas nas armadilhas e ficavam de tocaia esperando a fera aparecer para que eles pudessem atirar. Isso foi feito por anos e um comportamento se tornou padrão. Nas armadilhas em que os homens esperavam o lobo com armas de fogo, o fantasma cinza se aproximava, parava atrás de um arbusto ou árvore, cerca de 30 metros dos homens, respirava o ar e sumia, deixando a presa oferecida na armadilha para trás. Já nos locais onde os homens os esperavam com facas, o lobo se aproximava um pouco mais, cerca de 15 metros de distância da armadilha, mas ele também parava sempre atrás de alguma coisa, cheirava o ar e saía correndo. Devido a esse comportamento, os fazendeiros que preparavam as emboscadas para caçar o lobo começaram a dizer que acreditavam que o animal em questão conseguia sentir o cheiro da pólvora. Por isso ele não se aproximava muito quando os homens que o espreitavam estavam com armas de fogo, e que ele sentia também o cheiro do metal das facas, mas precisava ficar um pouco mais perto para isso. Muitas vezes foi relatado que, mesmo estando distante, o lobo olhava na direção do esconderijo dos caçadores e rosnava. À noite, era possível ouvir os uivos vindos da mata todas as vezes que o lobo chegava na região. Era como se ele avisasse que a temporada de caça estava aberta. Em 1926, Neil, o primeiro fazendeiro a ver o lobo, percebeu que seus cachorros estavam latindo muito à noite e sabia que o invasor era o fantasma cinza de Montana. Ele pegou sua espingarda e, ao sair de casa, conseguiu ver o lobo rondando o curral, analisando onde e como podia entrar. Neil atirou, mas acertou uma das pernas do lobo, que sumiu e só retornou em 1930, 15 anos depois do seu primeiro avistamento e
4 anos depois do tiro na perna. Dessa vez, os fazendeiros pagaram um caçador profissional, pois há muito tempo eles já vinham tendo prejuízos financeiros por conta da perca do gado. Em fevereiro de 1930, inverno no hemisfério norte, o caçador profissional A.V. Cheney adentrou na mata junto com seus cães farejadores e viu com seus próprios olhos o enorme lobo branco. Ele atirou pouco abaixo do olho do lobo, que antes de falecer rosnou com o caçador. O caçador contou que quando o lobo estava em sua mira, ele pensou: que pena abater um animal tão inteligente. O lobo realmente era grande como um bezerro. Ele media 6 pés de comprimento, o que equivale a aproximadamente 1,80 m, do focinho à ponta da cauda. Ele era um lobo solitário que já estava velho e que conseguiu marcar a sua existência na história do estado de Montana. Hoje, o lobo se encontra em exposição em uma cabana turística no condado de Judith Basin, em Montana, nos Estados Unidos. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like e considere se inscrever. Me conta aí nos comentários o que você achou e se já conhecia essa história. Obrigado por assistir. Fui!